Bom dia, espero que vocês estejam todos muito bem, que estejam isolados. É importante que mantenhamos distância uns dos outros. Em decorrência desse momento singular que estamos vivendo, razão esta que não podemos continuar com nossas aulas presenciais e estamos utilizando essas ferramentas tecnológicas hoje à nossa disposição para que possamos seguir com nossa vida acadêmica. Semana passada postei atividades para vocês no AVA, um conjunto de perguntas que vocês já estão respondendo, já estão me enviando. Agradeço àqueles que já enviaram e peço aos demais que responda e nos envie através do nosso e-mail joãobefer@terra.com.br. Hoje vamos tratar do conteúdo do último conjunto de slide que postamos no AVA, e esse conjunto de slides inicia tratando do mérito do ato administrativo e depois faz uma classificação dos atos administrativos. Neste primeiro vídeo, nós vamos tratar do mérito do ato administrativo. Mérito é a margem de liberdade que os atos discricionários recebem da lei para permitir ao agente público que faça escolhas. E, conforme nós já vimos no conjunto de slides anterior, a respeito dos requisitos do ato administrativo, a discricionariedade somente sobre dois requisitos: o motivo e a finalidade. Então, o mérito do ato administrativo vai se circunscrever ao motivo e à finalidade do ato administrativo. Portanto, o mérito é um juízo de conveniência e de oportunidade que constitui a função típica do Poder Executivo e razão pela qual veda-se o Poder Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo. Contudo, a concepção moderna admite o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário sob três aspectos fundamentais. Primeiro, com relação à razoabilidade e proporcionalidade da decisão. Segundo, se o ato atendeu aos pressupostos fáticos ensejadores da sua prática. É a chamada teoria dos motivos determinantes. Se o ato observou os motivos que o determinaram. Por último, a questão do desvio de finalidade. Se o ato foi praticado visando atender ao interesse público. Muito bem. Com relação ao princípio da razoabilidade, nós já vimos, mas vamos relembrá-lo. Ele trata do bom senso, de uma diretriz de bom senso aplicada ao direito. Por esse princípio, a administração, ao atuar no exercício discricionário, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista da racionalidade, em sintonia com o senso normal das pessoas, de saber médio, respeitar as finalidades que a norma
estabeleceu na outorga da competência que ele está praticando. Então, razoabilidade é isso. É o senso comum, o senso das pessoas médias, aplicado ao direito. Mas, além de ser razoável, o ato deve ser proporcional. Ele não pode ter excesso, ele não pode ser inútil, desvantajosos para a administração. Enfim, ele não deve e não pode ser desproporcional. Quanto à teoria dos motivos determinantes, se o ato atendeu aos pressupostos fáticos ensejadores da sua prática, nós precisamos lembrar, lá nos requisitos dos atos administrativos, um dos requisitos é o motivo. E o que é o motivo? É a situação de fato ou de direito que autoriza a realização do ato. No nosso caso, que nós estamos vivendo, os atos administrativos, os decretos, demais atos baixados agora em decorrência da pandemia, o motivo é uma situação de fato, a doença. Então, caberia ao Poder Judiciário verificar se os atos praticados, os decretos, atenderam aos motivos que determinaram a expedição desses decretos. Então, essa é o segundo aspecto que permite que o Poder Judiciário verifique, controle a expedição do ato. E por último, o desvio de finalidade. Se o ato praticado atendeu ao interesse público em geral. Lembrando, lá nos requisitos dos atos administrativos, da finalidade. A finalidade visa se o ato é praticado dentro do seu fim previsto, explícita ou implicitamente, porque a previsão pode não estar explicitamente estabelecida na norma, mas ela pode estar implicitamente estabelecida na norma. E nesse caso, é uma previsão implícita, inclusive na Constituição, a nossa Constituição, no artigo 196 da Constituição, perdão, 197, que diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação. Então, o que diz o caput do 197? Diz que as ações de saúde são ações de relevância pública. O que é uma ação de relevância pública? É aquela ação que é prioritária. Ela suplanta as demais. Ela deve ser prioridade da administração pública. E é isso que nós estamos observando agora, nesse momento que estamos vivendo, onde as pessoas têm que se isolarem, o afastamento, as normas, os atos administrativos que estão sendo baixados estão impondo esse isolamento das pessoas, em função dessa natureza de relevância pública que tem as ações de saúde.
Então, o ato praticado visa atender ao interesse público em geral. Nesse caso, indiscutivelmente, os atos visam exatamente isso, né? Então, nós não temos nenhum desvio de finalidade, no caso, até o momento, que permita a intervenção do Poder Judiciário. Contudo, né? Os excessos são sempre, né? Motivo da intervenção do Poder Judiciário. Se naturalmente, por uma dessas três razões que nós expusemos, se o Poder Judiciário vier anular o ato, ele deve devolver a questão ao administrador competente para que este adote nova decisão. A questão da oportunidade e conveniência da prática do ato. O juízo de oportunidade, ele diz respeito ao momento e ao motivo ensejadores da prática do ato. O motivo, né, já vimos, no nosso caso aqui agora, é a situação de fato ou de direito que autoriza a realização do ato. Vimos que no nosso caso, o motivo é uma doença, é uma situação de fato. E o momento? O momento é esse, é agora, no mês de março. Sim, a doença é extremamente contagiosa, ela está se propagando em progressão geométrica, então esse é o momento. E o motivo é extremamente relevante. Então, é uma questão de oportunidade. Então, a oportunidade, ela tem relação com o momento e com o motivo. Do contrário, nós teríamos uma grave inoportunidade na expedição do ato. A outra questão é a conveniência. A conveniência está relacionada ao conteúdo do ato. E o conteúdo do ato, ele faz parte do seu objeto. Então, o objeto do ato, ele é composto do conteúdo, que nada mais é do que a ordem determinada pelo ato. No nosso caso, a ordem determinada foi que ficássemos isolados. E o resultado prático. O resultado prático pretendido ao expedir o ato. Qual que foi o resultado prático? O resultado prático é que não adoeçamos. Que nós, ao nos isolarmos, nós vamos nos precaver contra a doença, contra a pandemia.